Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito das Coisas e na aula de hoje nós vamos falar sobre as características dos direitos reais. Se vocês estudarem e compreenderem bem essas características, pessoal, vocês vão ter muita facilidade em Direito das Coisas. Essa é uma das aulas mais importantes da nossa matéria, mais importante. Vou fazer muitas perguntas para vocês durante o semestre e muitas delas vocês conseguirão responder só sabendo as características dos direitos reais. E quais são essas características então? Até os concurseiros chamam essas características, de pastel do direito das coisas. É por causa das iniciais, tá bom? Então, se você pega as iniciais, você vê lá publicidade, aderência, sequela, taxatividade, eficácia erga omnes e legalidade. São as 6 características dos nossos direitos reais, todos eles têm. E aí vamos começar então a analisar uma por uma para ficar claro. Depois que eu acabar de explicar essas 6, pessoal, eu tenho certeza que assim, 4 vocês já sabiam. 4 vocês já sabiam. Acho que novidade é uma ou duas só. Uma que vocês já sabem é com relação à publicidade. Os direitos reais são feitos para serem conhecidos, pessoal. Isso é para dar publicidade. Nós temos a preocupação, pessoal do direito real, de que todo mundo conheça os direitos reais de outras pessoas. Se você estiver falando, inclusive, questão de imóvel, todos os direitos reais estão averbados na matrícula do imóvel, averbado ou registrado, mas estão na matrícula do imóvel. Então, se você quer saber se um imóvel tem hipoteca ou não, que é um direito real, tira uma certidão da matrícula, você vai saber, vai constar. Se não constar é porque não tem. Se você quer saber se alguém, ou melhor, quem é proprietário de um imóvel da sua rua, vai no cartório, tira uma certidão da matrícula. Lá vai constar quem é o proprietário. Você pode acreditar. O que está naquela certidão tem presunção de fé pública, viu? Então, a publicidade é para dar conhecimento. Os direitos reais não têm por hábito proteger nada que não seja público. Nada. Nós vamos deixar isso muito claro quando a gente estiver estudando posse. Então, na posse, eu vou falar para vocês, gente, a posse, quando ela é oculta, ela não vale nada, nem é considerada posse, na verdade. Então, o direito real nasceu para dar publicidade para esses direitos, né? Para transparecer para todo mundo, né? Para demonstrar para todo mundo que realmente os titulares têm esses direitos reais, tá bom? Além dessa questão da publicidade, nós temos a figura da aderência. Sabe o que significa, pessoal? Que o direito real gruda na coisa e acompanha a coisa onde quer que ela esteja. Onde a coisa vá, o direito real vai junto. Isso é fruto de um princípio que vocês já conhecem de longa data no estudo do direito civil. Aquele princípio que tem mais de 2.500 anos, que fala que onde o principal vai, o acessório acompanha. O acessório segue a sorte do principal. Então, onde que vai o objeto, o direito real acompanha. E não tem como modificar isso, a não ser que o direito real seja extinto, ou que o objeto seja destruído, né? Que aí o direito real também vai ser extinto. Não tem como modificar isso. Vou até dar um exemplo aqui para vocês. Imagina o proprietário que ele tem um imóvel e o imóvel tem uma hipoteca. A hipoteca é um direito real, a hipoteca está na matrícula do imóvel. O que acontece se esse proprietário vender esse imóvel? O imóvel vai passar para o adquirente e a hipoteca vai junto. Então, pessoal, essa aderência é essa característica que vocês estão vendo aí na tela, de onde que o imóvel vai, a hipoteca acompanha. E não tem jeito de modificar isso. Será que o adquirente não poderia fazer uma ressalva de que aceita o imóvel, mas não aceita a hipoteca? A chance é nenhuma, o direito não permite isso. Perfeito? Então, a não ser que a hipoteca seja extinta. Então, os direitos reais todos, eles grudam na coisa e acompanham a coisa onde quer que ela esteja. Tá bom? Essa que é a característica da aderência. Terceiro, o direito real adere e acompanha, né?
alguns autores chamam de direito real ambulante, uma característica de ser ambulante. Eu gosto mais da expressão aderência. Terceira característica, a figura da sequela, que tem muito a ver com o direito processual. É o direito do titular do direito real de buscar, de perseguir a coisa nas mãos de quem quer que esteja, onde quer que esteja. Então, se alguém interferir, se alguém pegar um objeto que é fruto do meu direito real, eu tenho o direito de ir atrás, não importa nas mãos de quem esteja. Se ele tiver repassado isso para terceiros, eu vou atrás do terceiro. Então, vamos colocar de novo nosso exemplo aqui. Tem o proprietário, que ele tem um imóvel, e aí o que acontece? Vem uma pessoa e toma a posse indevidamente. E essa pessoa que tomou a posse passou o imóvel para uma terceira pessoa, que passou para uma quarta pessoa. E agora o proprietário quer reaver essa posse. Ele tem direito, ele tem o direito real de propriedade, ele quer reaver o bem. É legítimo o direito dele. Será que ele teria que entrar com ação contra o segundo, depois contra o terceiro e depois contra o quarto? Será que ele teria que entrar com uma ação contra os três que tiveram a posse indevidamente? Ou será que ele já poderia entrar com ação só contra quem tem o imóvel na atualidade? Resposta: ele já vai direto contra quem está na posse do imóvel. Então, vai buscar na mão de quem quer que esteja, onde quer que esteja. Não interessa se essa pessoa aí que está com o bem atualmente nunca viu o proprietário. Moça, eu nunca te vi. A pessoa que me passou foi um terceiro. Que ele resolva o problema dele com o terceiro, mas que o proprietário vai buscar esse imóvel, vai. E vai conseguir. Tá bom? Então, esse que é a nossa terceira característica, chamada de sequela. Um dos efeitos aqui da sequela, passei rápido aqui o slide, vamos ver se vocês entenderam essa figura. Imaginem vocês, é um dos efeitos da sequela aqui que é muito citado pelos autores. E eu acho que vocês vão entender com muita facilidade. Imaginem vocês o seguinte, tem um devedor e um credor quirografário. O que é um credor quirografário mesmo? É um credor que não tem garantia. Diferente do credor que tem garantia, né? Que é o credor preferencial que nós vamos mostrar agora. Então o devedor está devendo para um credor quirografário. Aí ele pega e faz um segundo empréstimo para o outro credor quirografário, sem garantia. Depois que ele já tem o débito com os dois, ele vai até um banco e faz um empréstimo, mas aí o banco pede a casa dele em garantia. Fala assim, ó, tudo bem, eu te empresto dinheiro, mas você deixa a sua casa em hipoteca. Deixa, e o devedor aceita deixar a casa em hipoteca. Se essa casa for levada a leilão judicial por qualquer um dos credores, quem é que recebe primeiro? Quem é que recebe primeiro se esse imóvel for levado a leilão por qualquer dos credores? Resposta: o credor quirografário. Mesmo que a dívida dele, ou melhor, mesmo que o crédito dele não esteja vencido. Mesmo que a data de vencimento dos demais credores seja anterior. Quem recebe primeiro é o credor hipotecário. E aí, pessoal, mostrando isso, é que algumas pessoas falam que isso poderia, né, ser inclusive fonte de fraudes e tudo mais, mas a gente não vai nem entrar nesse mérito agora. Então, vocês sabem que aquele que tem um crédito hipotecário recebe primeiro, e os outros credores quirografários vão receber com o que sobrar, se sobrar alguma coisa. Como que a gente fala isso? Numa linguagem científica, a gente fala, pessoal, que o direito real gera direito de preferência de crédito graças a essa sequela. Então, é uma preferência do crédito do credor hipotecário frente aos outros, mesmo que a dívida dos outros tenha vencido primeiro, né? Mesmo que eles tenham direito a receber, por causa de data, né? Eles teriam direito a receber primeiro. Isso aqui, inclusive, aí nós não vamos entrar nesse assunto. Caso esses credores quirografários se vejam prejudicados, entendam que pode ter havido alguma fraude entre o devedor e o credor hipotecário, eles podem entrar com aquela ação, pessoal, de fraude contra credores, tá bom?
Então, aquela açãozinha que vocês estudaram lá na parte geral do direito civil, então ela cabe aqui, ação de fraude contra credores, também chamada de ação pauliana. Mas não vamos entrar nesse assunto também, tá bom? Então, direito real gera direito de preferência de crédito, acho que vocês entenderam. Questão de taxatividade. Os direitos reais estão escritos em lei e não podem ser ampliados. A gente não pode criar interpretação extensiva a respeito desses direitos reais. No Código Civil, nós só temos 13 direitos reais e todos eles estão nesse artigo 1225, que é o artigo mais famoso e mais consultado da nossa matéria. Então, vocês podem marcar aí que vira e mexe vocês vão ter que consultar esse 1225. Então, todos os direitos reais estão nesse 1225, tá certo? Inclusive, perguntinha que eu faço: será que a vontade das partes, a jurisprudência, a doutrina, poderia ampliar esse rol? Resposta: não. Então, essa é a doutrina clássica, eu vou até fazer um comentário a seguir, mas a resposta é não, pessoal, é não mesmo. Então, graças à taxatividade, não se pode aumentar nem criar interpretação extensiva sobre esses direitos reais aqui. Uma posse seria um direito real? Se perguntarem para vocês se a posse ou qualquer outro direito é um direito real, você consulta aqui no 1225. Tá aqui? Não, não tá. Então a resposta é não. Então a resposta é não. Não está no 1225. O fundamento é esse, não está no 1225, ponto final. Tá bom? Então, não posso falar que a posse é um direito real. Eu vou fazer um comentário aqui, mas eu vou fazer e vocês podem esquecer em seguida, tá bom? É só porque se vocês forem estudar isso nos livros de direitos reais, direito das coisas, os autores vão comentar e eu não queria deixar a impressão de que eu expliquei mais ou menos a matéria. É porque, pessoal, essa característica de ser taxativo, isso atrapalha muito a economia. É uma segurança jurídica, é verdade, mas em matéria de economia atrapalha muito. Inclusive, se a gente pensar aqui na nossa vizinha, quase vizinha, né? Não é tão vizinha assim não. É Caldas Novas, lá em Goiás, que trabalha com a questão da multipropriedade. Então, multipropriedade vai ser um tema de uma aula específica que nós vamos ter lá no final do semestre. Mas a multipropriedade, pessoal, é como se os proprietários tivessem propriedades temporárias. Imagine que nós temos uma turma aí de 50 pessoas e a gente compra um imóvel em multipropriedade. Lá na escritura vai estar falando: o Roberto pode usar esse imóvel durante 6 ou 7 dias por ano. 7 dias, né, que é o mínimo que a lei prescreve. 7 dias por ano. Então, lá na escritura, vai ter os 7 dias já estipulados que o Roberto pode usar o imóvel. Naqueles 7 dias, Roberto vai se comportar como se fosse o único dono. Mas terminou os 7 dias, o Roberto tem que desocupar o imóvel. Então, isso que se chama multipropriedade. E aí, muito se questionava se a multipropriedade era ou não um direito real, porque ia lá para o cartório e o cartório não registrava. O cartório às vezes registrava como condomínio, mas condomínio é outra figura, não tem nada a ver com multipropriedade, né? Condomínio lembra multipropriedade, mas de uma forma muito longe. Então, surgiu essa dúvida. E aí, os proprietários foram à justiça tentando reconhecer a multipropriedade como um direito real. E aí, quebrando essa taxatividade que eu estou explicando para vocês. E em 2016, pessoal, 2016, o STJ deu essa decisão aí. Vocês estão vendo que é 2014, mas 2014 é o ano que deu entrada no STJ. Ele foi julgado em 2016, falando que a multipropriedade deveria sim ser considerada um direito real, que isso é importante para a economia e que essa taxatividade não pode ser uma coisa absoluta. Isso precisa ser revisto, né? Porque é uma sanção muito, muito pesada para a nossa parte do direito das coisas. Então deu essa decisão. Só que logo após, pessoal, saiu a lei da multipropriedade. Ou seja,
Hoje a multipropriedade é um direito real, sim, mas porque existe uma lei específica falando que ela é um direito real. Então, aquela ideia de quebra da taxatividade, aquilo é histórico, não temos mais nenhum caso para explicar para vocês de um direito real que tenha sido reconhecido. Durante 2 anos, essa taxatividade aí teve exceção, então, prevista em jurisprudência. Só que aí virou lei. Então, entrou na questão da taxatividade, da legalidade. Então, aí hoje nós não temos nenhum exemplo, não. Mas eu fiz esse comentário, repito, só para vocês saberem que existe. Só para vocês saberem que existe. Se cair numa prova, não tenho dúvida. Taxatividade existe, não pode ser ampliado por interpretação de tribunal, doutrina, nada. Tá bom? Então, são só aqueles previstos em lei. Quinto, eficácia erga omnes é muito simplesinho de explicar. Simplesmente quero dizer que todo mundo é obrigado a respeitar os direitos reais alheios. Quando eu tenho um direito real de propriedade que está lá no cartório, ninguém pode contestar que eu sou proprietário, a não ser que tenha uma decisão judicial nesse sentido. Mas enquanto não tiver uma decisão judicial nesse sentido, todo mundo é obrigado a respeitar que eu sou proprietário. Certo? Então é nesse sentido. Então, todo mundo tem que realmente respeitar os direitos reais. Lógico que isso demanda o exercício normal, né, desse direito. Eu tenho propriedade, eu não posso fazer tudo o que eu quero dentro da minha propriedade, existe um interesse social, então existem outros valores que precisam ser observados. Mas com relação ao fato do Roberto ser proprietário de um imóvel, ninguém questiona isso até que tenha uma sentença dizendo o contrário. Perfeito? E a última característica que nós temos dos nossos direitos reais, que parece muito com a taxatividade, é a questão da legalidade. É justamente aquilo que eu estava explicando, que só lei pode criar novos direitos reais. Sem lei, sem direito real. Aquele caso da multipropriedade, já falei para vocês que hoje ele está na lei. Então, está confirmada a questão da legalidade. Perfeito? Então, essa questão da legalidade, a taxatividade, que são muito parecidos, né? Vocês devem estar vendo que são muito parecidos. Roberto, recordando, legalidade, os direitos reais são criados por lei. Taxatividade, não pode ter interpretação extensiva. Então, se está na lei, entenda só realmente como o limite fixado pelo legislador. Então, não crie interpretação extensiva, não crie novos. Isso que quer dizer a taxatividade e a legalidade. Mas, repito, são questões que estão sendo questionadas. Quem sabe um dia vocês não estejam mais falando que a legalidade e a taxatividade sejam características dos direitos reais, mas hoje elas são. Perfeito? Então, só essa observação para os senhores. E no mais, acho que acabou. E no mais, acabou. Espero que esteja ajudando essas videoaulas, pessoal. E muito obrigado, então.